Como é possível saber que nós, enquanto estamos vivos, podemos ajudar as almas do purgatório? Como ter certeza da própria existência do purgatório e que as almas estão lá? Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, ele fala do céu, fala do inferno, mas e o purgatório? Ele não fala com esse nome. Como a gente saber de fato que ele existe, que nós podemos ajudar as almas que estão lá, é o que nós conversaremos hoje. E eu também vou mostrar hoje, neste vídeo, como enviar as iniciais dos seus entes queridos para o Santuário das Almas do Purgatório, para que eles estejam lá já na primeira semana de novembro, na semana de finados, daqui, portanto, poucas semanas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o nosso assunto aqui de hoje no canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos os que nos acompanham e um cumprimento especial a todos que participaram das marchas contra o aborto neste fim de semana e dos que estão se preparando para participar também das que estão para vir. O aborto é um dos piores pecados públicos cometidos hoje pelas nações e, de fato, ofende muito a Nosso Senhor, ofende muito a Nossa Senhora como mãe. Nossa Senhora como mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine o quanto ela é ofendida por aquelas mães que as mesmas que deveriam proteger o nascituro são aquelas que aceitam que eles sejam mortos ainda antes de ver a luz do dia. Então, meus muitos cumprimentos e bem-vindo a todos que estão chegando agora no nosso canal justamente criado para conhecermos o mundo dos santos anjos, aprender sempre mais como eles podem nos ajudar na luta contra os inimigos da nossa salvação. Agora, quando a gente fala em nossa salvação, logo vem à mente o tema do purgatório. O purgatório é uma verdade revelada por Deus ou é só um ensinamento da igreja? Bom, a resposta é sim, é revelado por Deus. E todo o ensinamento dogmático da igreja está contido na revelação feita por Deus. A Santa Igreja, ela não é feita para criar novas verdades, mas para salvaguardar o depósito da fé. Todas as verdades reveladas e todas as verdades que são necessárias, ou seja, são conclusões necessárias da verdade revelada. Então a resposta é sim, o purgatório está na revelação. E é por isso que a igreja declarou essa verdade como dogma de fé. Isto é, não se pode negar essa verdade sem cair no pecado de heresia. Quem é católico tem que acreditar no purgatório porque está na revelação. E a fé é justamente crer naquelas verdades que Deus revelou por causa da autoridade de Deus enquanto revelando. Deus não pode mentir. E como ele revelou, como está contido, essa verdade está contida nas Escrituras e, portanto, na revelação, e é por isso que a igreja define como dogma. E é por isso que nós devemos crer. Agora, como assim? Vamos ver alguns trechinhos, por exemplo, de São Paulo Apóstolo, do Evangelho de São Mateus, do livro dos Macabeus. Nós lemos, por exemplo, nos livros dos Macabeus, no dia seguinte a uma batalha, Judas e seus companheiros, Judas Macabeus, portanto não tem nada a ver com Judas Iscariotes, Judas Macabeus e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário, para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. Ora, sob a túnica de cada um, encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jânia, proibidos aos judeus pela lei. Todos, pois, reconheceram que fora esta a causa de sua morte. Bendisseram, pois, a mão do justo juiz, mas tudo está no livro dos Macabeus, do justo juiz, o Senhor, que fez aparecer as coisas ocultas, e puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. Isso na Escritura, hein? O nobre Judas Macabeus falou à multidão, exortando-o a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa daqueles pecados. Em seguida, veja que interessante, em seguida ele fez uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, que era a moeda da época, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Está no segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, versículos 39 a 46. Nesse trecho já fica evidente que se só houvesse céu e inferno, não teria sentido rezar pelos mortos, pois quem está no inferno já não sai. Quem está no céu não precisa de oração e também não sai de lá, pois já chegou lá e já está totalmente purificado.
portanto, existe, segundo esse trecho, um lugar onde os justos são purificados. E é possível para nós, enquanto estamos vivos, rezarmos para adiantar essa purificação. Essa passagem é tão clara que Lutero simplesmente excluiu da sua Bíblia, pois se ele deixasse na Bíblia, ele teria que negar toda a sua doutrina protestante, que rejeita, entre outras coisas, a existência do purgatório e todas as consequências dessa existência. Isso nós vamos ver no outro vídeo essa semana. Quais são as consequências da existência do purgatório, quais são as verdades de fé relacionadas com a existência do purgatório. Agora, o dogma do purgatório também encontra fundamento no Novo Testamento. São Roberto Bellarmino, esse grande doutor da igreja, um luminar da igreja, em uma obra dele sobre o purgatório, ele cita nada menos que 9 textos do Novo Testamento que mencionam a existência do purgatório. O nome purgatório foi dado posteriormente para significar justamente a purgação, a purificação. Mas a igreja não inventou o lugar, mas deu um nome para o lugar que está revelado nas Escrituras. O território que hoje nós chamamos de Brasil já existia. Antes de receber esse nome, antes de se tornar uma pátria, o território já existia. Então não é o território, a terra que está debaixo dos nossos pés no Brasil, não começou a existir quando se deu o nome. Assim também o purgatório foi dado um nome para facilitar a explicação da doutrina, mas o lugar que existe, esse lugar está revelado por Deus. Bom, mas vamos voltar um pouquinho aos trechos do Novo Testamento. Eu vou citar alguns poucos para não ficar muito longo. Eu estou, aliás, usando um excelente artigo da revista Catolicismo de fevereiro de 2013, do Sr. Plínio Maria Solimeu. Vocês podem encontrar o link para esse artigo na descrição aqui deste vídeo, né? Então, São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, ele diz o seguinte: quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre esse fundamento, com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento vai demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, parece misterioso, Santo Agostinho vai explicar o trecho. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Do versículo 11 ao 15. Santo Agostinho, então, ele explicando esse trecho, ele diz que a madeira, o feno, a palha simbolizam o quê? Os apegos culpáveis que a gente tem pelo pecado, né? Mesmo entre os bons católicos, talvez possamos dizer a maioria, se não todos, dos que praticam os mandamentos, nós temos ainda alguns apegos desordenados às criaturas, ou apegos a certos defeitos, a certas imperfeições, né, que não são por si mesmos pecados mortais. Essa é, segundo Santo Agostinho explica, da Epístola de São Paulo, a madeira, o feno, a palha. Esse apego, é claro que nós devemos ir combatendo gradualmente, pois lá na frente, se a gente não vigia, se a gente não reza, esses mesmos apegos podem nos levar ao pecado mortal. Portanto, não é dizer que eles não têm importância. Mas, quando nós morremos, pela graça de Deus, sem pecado grave na consciência, nós precisamos ainda nos purificar dessas manchas, desses apegos. E isso vai acontecer no purgatório. E também sobre o fogo mencionado por São Paulo, São Tomás comenta. Ele diz o seguinte: isso não pode entender-se do fogo do inferno, porque os que o padecem, ou seja, os que vão para o inferno, não se salvam. É necessário, pois, entender esse trechinho de São Paulo, entendê-lo do fogo que purga, portanto, o fogo do purgatório. E por fim, antes de mostrar como enviar os nomes para o Santuário das Almas do Purgatório, que ainda não enviou, vamos ver só mais esse trechinho, dessa vez do Evangelho de São Mateus, quando Nosso Senhor diz o seguinte: todo que tiver falado contra o Filho do Homem poderá ser perdoado, será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem neste século, nem no século vindouro. São Mateus capítulo 12, versículo 32. É curioso, aqui está afirmado
que alguns pecados podem ser perdoados no outro mundo. Portanto, no purgatório, porque se fosse só o inferno, não teria sentido purgar, pois a alma já estaria condenada para toda a eternidade. Então, a gente vê como a verdade do purgatório está cimentada na própria revelação, em vários lugares, nós só citamos alguns aqui, e portanto nós não podemos negar e devemos levar muito a sério. É, aliás, por esta mesma razão que nós estamos organizando para enviar os nomes e intenções dos membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, só os membros, eu vou explicar já, para um dos principais santuários, se não o principal, no mundo hoje, dedicados às almas do purgatório, ali em Montlignon, na França. No primeiro link da descrição do vídeo, se você clicar, verá como incluir, por exemplo, as iniciais de todos os seus entes queridos. Pode colocar todas as iniciais dos seus entes queridos. Só que nós temos só até o dia 20 de outubro para fazer isso, pois já a partir do dia 21 nós precisamos imprimir e compactar as intenções em 1 ou 2 cadernos para enviar aos nossos amigos que lá na França vão levar essas intenções na própria Semana de Finados no santuário de Montlignon, que é dedicado a Nossa Senhora Libertadora das Almas do Purgatório. Aqueles que ainda não conhecem nosso grupo, gostariam de fazer parte, mas não sabem o que é fazer parte, quais são os benefícios, na mesma página, rolando para baixo, tem uma explicação sobre como fazer parte, todos os benefícios de ser membro deste apostolado. Aliás, é importante ressaltar, eu creio que alguns membros não sabem disso, mas é importante ressaltar que quando algum membro do apostolado vem a falecer, as orações por ele, as missas, não param. Continuam. Enquanto existir este apostolado, as orações pelos membros, as missas, todas elas continuam. É claro, é uma forma, não é, a mais de agradecer pelo pequeno, mas tão importante sacrifício que vocês fazem ao ajudar esta obra que vai crescendo dia a dia a mais. Muito obrigado por sua atenção. Nos vemos amanhã, se Deus quiser, e peço uma especial Ave Maria por todos os nossos voluntários que estão agora nos bastidores aqui do nosso apostolado, fazendo uma campanha intensa contra a liberalização do aborto no Brasil. Rezemos por eles, rezemos, e aqui os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos tornam também isso possível. Tá bem? Muito obrigado e nos vemos amanhã, se Deus quiser.